Eles disseram a todos que eu fracassei. Em cada jantar de feriado, cada reunião de família, eu era o exemplo de advertência, aquele que jogou seu futuro fora. Mas naquela noite, no jantar de noivado do meu tio, eu apenas sentei lá, ouvindo em silêncio suas risadas, até que a noiva dele se virou, olhou diretamente para mim e sussurrou: "Espere, você é o..." A sala inteira congelou. Até minha mãe não conseguia falar. Por um momento, eu não era mais o fracassado. Eu era o segredo que todos fingiam não existir. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga "estou ouvindo" nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história ser ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Meu nome é Davi Rezende e, por anos, minha própria família me apresentou como sua maior decepção. O que eles não sabiam era que a própria empresa que eles elogiavam naquele jantar, aquela que salvava vidas em hospitais, era minha. Se você já foi subestimado, esquecido ou deixado de lado pela sua própria família, inscreva-se. Você vai se encontrar na minha história, porque às vezes, aqueles de quem eles riem acabam reescrevendo um roteiro inteiro. Eles disseram a todos que eu fracassei. E em algumas noites, eu acreditei neles, até o momento em que a noiva do meu tio olhou para mim e sussurrou: "Espere, você é o..." E a sala ficou em silêncio. Esse momento congelado tem um jeito de te rebobinar até onde o hematoma começou. Então, vou começar onde o meu começou. Eu peguei um voo para o Rio e dirigi até Petrópolis para uma visita curta, entrando novamente no casarão da família perto do rio. Aquele monumento de colunas brancas à etiqueta, onde os corredores brilham como um espelho e o ar sempre cheira algo de jasmim e hortelã. Se uma casa pode te julgar, a nossa faz isso suavemente, com pisos polidos e provas emolduradas. A parede de honra percorre toda a sua extensão do salão principal. Uma galeria de reportagens de revista da Laura, seus prêmios da faculdade, as fotos de gala, onde minha mãe se destaca em seda esmeralda. Em algum lugar, perto do rodapé, ainda há uma foto minha do 2º ano do fundamental com grama no cabelo, mas tudo depois disso é a Laura. Eu fiquei lá parado e deixei os quadros olharem através de mim. Pensei: a parede pode ficar com a história que gosta. Eu fico com a vida e com a vida que estou construindo. No jantar, o cristal tilintou, como sempre faz, e as facas brilharam sob a luz do lustre, e o tópico, como se estivesse gravado na prataria, era realização, estabilidade, reputação. Minha mãe, Vera, perguntou se eu havia pensado em uma carreira clínica real, novamente. Seu sorriso gentil e preciso como uma sutura. Meu pai, Henrique, disse: "Um nome como a USF abre mais portas do que qualquer correria jamais abrirá." Eu cortei meu filé em quadrados silenciosos e deixei suas palavras pousarem. Quando você é o exemplo de advertência da família, você aprende a respirar através de uma conversa. Eu poderia ter dito a eles que saí da medicina da USP em uma noite com a qual ainda sonho. O laboratório silencioso, monitores zumbindo, minha tela cheia de pacientes de brinquedo construídos a partir de pontos de dados, redes neurais aprendendo a reconhecer o que um humano ocupado poderia deixar passar. Eu vi pela primeira vez que o trabalho que eu queria não era um jaleco branco. Era um sistema que tornava o jaleco branco mais seguro. Eu poderia ter dito isso a eles, mas a experiência te ensina quais verdades ricocheteiam e quais machucam. Eu dei a eles a versão que mantém a noite calma. Eu disse que trabalhava para uma plataforma de saúde em São Paulo. Eu não disse Neuroporto. Eu não disse Hélios. Ao redor da mesa, senti os olhares discretos,
A simpatia suave dos primos. O aceno neutro de um tio que acha que startups são hobbies que duram uma temporada. Minha mãe acendeu uma vela mais tarde na sala de estar, sob a prateleira de prêmios da Laura, como ela faz todo ano perto do mês do aniversário dela. E eu observei a chama tremer sob os certificados e pensei sobre como rituais podem abençoar e cegar ao mesmo tempo. Lá em cima, o escritório parecia exatamente de como quando eu saí de casa, todo em madeira escura e ordem. Na mesa do meu pai estava um envelope grosso selado com cera vermelha, o carimbo profundo e antiquado. Ivan Moraes, Rio de Janeiro. Minha mãe mantém um armário de chás na sala ao lado. Escondida no canto, há uma pequena caixa de madeira sobre a qual ela nunca fala. Eu a abri gentilmente, do jeito que se abre um inário. E lá estavam eles, uma pilha organizada de cartões postais, de aniversário, com a minha caligrafia. Aqueles que eu enviei por anos, quando não conseguia descobrir como voltar para casa sem estar errado. Sem remetente, sem floreios, apenas uma ou duas linhas e a mesma assinatura. Doutor. Ela guardou todos eles, não pedidos e não mencionados. Naquela noite, deitei no quarto de hóspedes, onde o ventilador de teto estala como um metrônomo, e deixei a velha dor e a nova vida tentarem apertar as mãos. Meu valor não pode estar atrelado e a um brasão em um papel timbrado, eu disse a mim mesmo. Meu valor não pode depender de a parede pendurar meu rosto. O anonimato não era um golpe de marketing. Era uma armadura, uma forma de deixar a coisa que eu estava construindo falar antes de mim. Mais tarde, quando a casa dormia, voltei ao escritório e coloquei minha mão sobre o selo de cera vermelha. Jantar de noivado de Ivan Moraes. Imaginei a sala, os brindes, os estranhos polidos. Se eu aparecer, ainda sou o sobrinho que não conseguiu nada real. A menos que alguém naquela sala consiga ler duas letras pelo que elas são. Deslizei o envelope para minha bolsa e disse para a sua sala escura. Meia promessa, meio desafio. Eu vou. Foi em São Paulo que a palavra fracasso perdeu seu eco e se transformou em um projeto. Meu primeiro apartamento foi um loft convertido nos antigos armazéns da Vila Leopoldina. Pisos de cimento que guardavam o calor do dia, uma janela que dava para uma doca de carga ao sol. Eu trabalhava em turnos de 18 horas que cheiravam a café gelado e solda. O jantar era equilibrado em um caixote de servidor porque minha mesa já estava soterrada em anotações. Durante o dia, eu programava para uma empresa de health tech, de médio porte. Pequena o suficiente para que os problemas fossem específicos, grande o suficiente para que os riscos fossem reais. Foi lá que o Dr. Ian Martins me encontrou, em uma reunião sobre resumos de alta que nunca batiam com as listas de medicação que os pacientes realmente usavam. Você não apenas aperta uma função, disse ele depois, batendo no quadro branco onde eu havia desenhado setas entre os departamentos. Você refaz o fluxo entre as pessoas. O problema da indústria parecia óbvio quando você o encarava por tempo suficiente. Prontuários espalhados por plataformas que não se falavam, interações medicamentosas escondidas onde dois sistemas se sobrepunham, e ninguém tinha tempo para reconciliar. Exames refeitos porque os dados estavam trancados atrás do paywall de um fornecedor. Nós não precisávamos de portais mais bonitos. Precisávamos de uma camada no meio que ouvisse. Comecei a esboçar algo que chamei de sistema Helios, uma malha de dados neural que ficava aí entre os sistemas de prontuários eletrônicos e fazia o trabalho chato e sagrado. Remover identificadores, padronizar campos, garantir invariância, verificar a consistência como um falcão. Enviar de volta uma imagem limpa e unificada para qualquer prontuário em que o clínico já vivesse. A primeira versão quebrou das formas previsíveis e humilhantes.
Sincronizações entre sistemas revelavam vazamentos de invariância que um humano perdoaria, mas uma máquina se recusava a aprovar. Datas erradas por um dia entre fusos horários. Nomes de medicamentos com um espaço perdido. Então o tráfego disparou durante um teste e minha fila de mensagens entupiu tanto que a malha inteira engasgou. Escrevi 3 palavras no topo do quadro branco e as encaixotei com um marcador grosso até que os vapores fizeram meus olhos lacrimejarem. Tratar dados como paciente. Não causar dano. Continuamos. Remendar, fatorar. Tentar de novo. Um pequeno hospital em Campinas concordou em testar a versão 0.9 em um caso de uso limitado de farmácia. 3 semanas depois, o responsável pela segurança deles enviou uma planilha que fez minhas mãos tremerem. Uma queda de 60% nos erros de compatibilidade de medicação nas unidades que usavam o Helios. A maioria deles do tipo escorregadio que se esconde nas entrelinhas. Eles fizeram uma revisão de caso. Uma enfermeira quase administrou um medicamento que teria colidido gravemente com algo que o médico principal do paciente havia prescrito em uma segunda clínica. O Helios fundiu os feeds e levantou um alerta que o humano pôde ver antes que importasse. A nota terminava sem pontos de exclamação, apenas o peso do alívio. Isto está funcionando. A essa altura, a decisão parecia menos um salto e mais a próxima frase. Ian e eu registramos os papéis da Neuroporto e eu mantive as mesmas iniciais nas linhas pontilhadas que usava nos cartões postais da minha mãe. DR. Trouxemos um COO experiente que adorava jantares com fornecedores e salas de reunião e era um rosto público melhor do que eu jamais seria. Eu fiquei na sala de máquinas, onde a coisa que prometemos tinha que realmente viver. O anonimato não era sobre mistério. Era um firewall. Se eu fracassasse ruidosamente, minha família seria confirmada como certa por razões que não tinham nada a ver com o trabalho. Se eu tivesse sucesso, queria que o sistema ficasse de pé sobre as próprias pernas antes que meu nome tentasse se apoiar nele. Amália continuou aprendendo. Endurecemos nossas verificações de invariância, reescrevemos o serviço de filas, construímos ferramentas de reconciliação que se comportavam como um bom residente em uma noite ruim. Rápido, cuidadoso, disposto a acordar alguém se uma escolha pudesse causar dano. Então, veio a ligação para a qual nenhum de nós estava pronto, de um grande pronto-socorro no centro de São Paulo. Um paciente deu entrada em estado grave, histórico de alergia enterrado no sistema de uma clínica satélite, admissão em meio ao caos. O Helios puxou 2 feeds para um prontuário a tempo de impedir que uma anafilaxia se tornasse um obituário. 2 dias depois, um fundo de investimento da Faria Lima pediu uma reunião. Série A de 5 milhões de reais, contingente a uso, sem perder a alma na escalada. O hospital enviou uma carta que imprimi e preguei na parede acima do quadro branco. Salvar uma vida é o suficiente. Todo o resto é graça. Naquela noite, choveu na cidade, como se o calor precisasse de perdão. Entrei em uma lanchonete 24 horas, porque o letreiro de neon dizia aberto 24 e eu precisava de uma luz que não tivesse que ligar na tomada. A garçonete me chamou de querido e deixou uma caneca ao lado do meu cotovelo, que nunca ficou pela metade. Escrevi um e-mail para a equipe da UTI de Campinas pela conta que ninguém conhecia. A mesma que eu usava para nossos menores fornecedores quando as faturas batiam no meu peito com mais força do que o orçamento. Obrigado por confiar em uma ferramenta que vocês ainda não podiam ver. O que vocês fizeram salvou um estranho. Continuem nos dizendo onde dói. Assinei do jeito que sempre faço quando falo sério e não posso dizer em voz alta. Dor. Abri uma nova mensagem para minha mãe e digitei quase as mesmas palavras. Então observei o cursor piscar até que a tela apareceu um espelho e deletei.
Mudamos para um espaço maior perto da Vila Olímpia e mantivemos a garagem na Zona Leste de qualquer maneira, porque histórias de origem merecem um endereço. A equipe cresceu, as patentes se acumularam, a base de código amadureceu para algo perto do qual eu podia dormir sem estremecer. Numa terça-feira, que parecia qualquer outra, Ian se inclinou na cadeira e disse: "Vai chegar um dia em que você não terá permissão para ser um par de iniciais." Eu disse a ele: "Quando os dados estiverem limpos o suficiente para refletir a pessoa que os construiu, eu darei um passo à frente. Até lá, prefiro ser um bom fantasma." Meu telefone vibrou na bancada de trabalho, cortando o zumbido dos ventiladores e o fantasma do trovão. "Ivan, ansioso para te ver no Rio de Janeiro." Eu li 2 vezes, senti o velho casarão em Petrópolis pressionar sua mão contra minhas costelas e pensei no selo de cera vermelha. "Certo, tio. Eu vou sentar à sua mesa. E se alguém naquela sala conseguir ler 2 letras sem hesitar, talvez eu não precise falar primeiro." 18 meses transformaram uma garagem alugada e 6 engenheiros movidos a cafeína em 38 pessoas e uma parede cheia de post-its que pareciam mais constelações do que um roteiro. A Neuroporto saiu da Zona Leste e foi para um escritório de verdade perto da Vila Olímpia, em São Paulo. E então, silenciosamente, abriu uma filial em Curitiba. Belo Horizonte montou uma equipe de produto focada em análise preditiva. Nossa série B trouxe 30 milhões de reais. A série C fechou em 70 milhões. A avaliação atingiu 450 milhões. 12 patentes registradas, 240 hospitais no Brasil, 19 na Argentina, 11 na Europa, e o mundo ainda não sabia meu nome. Dentro da empresa, eles apenas me chamavam de o arquiteto. Eu mantive minha rotina quase monástica. Escrevia código pela manhã, revisava tickets de integração à tarde e respondia a resumos de investidores à noite sob minhas iniciais, DR. A assinatura que havia se tornado lenda e disfarce. As pessoas especulavam que DR era um consórcio de fundadores, uma equipe fantasma, do ITA, ou algum gênio aposentado que só aparecia em commits de código. Eu não dizia nada. O mistério servia à missão. Uma vez por ano, eu enviava flores para minha mãe através de uma floricultura em São Paulo, que nunca pedia o nome do remetente. Cada buquê carregava um pequeno cartão branco com as mesmas iniciais nítidas. Ela nunca os mencionou, mas eu sabia que ela os guardava. Tia Mercedes uma vez deixou escapar durante uma ligação: "Vera tem uma caixa para esses." Imaginei a pequena caixa de madeira em seu armário de chás, aquela que ela nunca deixava ninguém tocar. Enquanto isso, Laura explodiu online com vídeos de lifestyle filmados de seu apartamento em Florianópolis. Iluminação perfeita, risada perfeita, o irmão perfeito que largou a USP para se encontrar. Seu público adorava a história. Ela nunca dizia meu nome, apenas insinuava sobre mim como uma lição sobre ambição e fracasso. Eu não respondia. A internet precisava de heróis e exemplos de advertência. Eu estava confortável sendo o silêncio entre eles. Então, um e-mail interno vazou. Um de nossos estagiários de marketing encaminhou um memorando da equipe que mencionava, quase casualmente: "DR estará no Rio de Janeiro para um evento familiar privado." Em poucas horas, a nota chegou a um blog de health tech especializado em especulação. O fundador fantasma da Neuroporto participará de um evento de gala no Rio? O post viralizou. Repórteres começaram a enviar e-mails para a nossa caixa de imprensa. Minha COO, pragmática como sempre, me ligou naquela noite. "Não podemos confirmar nem negar. Apenas pule a viagem." Ian discordou. "Davi,
disse ele, a voz firme como uma revisão de código. Você construiu tudo isso sobre o princípio de que os dados devem falar por si. Mas em algum momento, as pessoas começarão a escrever a história por você. Eu encarei a passagem de avião na minha mesa. O Rio de Janeiro parecia outro planeta, cheio de pessoas fluentes em reputação. Mas família era família, mesmo quando a palavra parecia um circuito fechado. Reservei um quarto em um hotel em Ipanema. O terno, que coloquei na mala, era azul marinho. Liso, preciso. O relógio não tinha logotipo. Minha agenda mostrava um evento pessoal. Jantar de noivado, de Ivan e Celeste. E um backup de negócios. Café da manhã com o CEO do hospital Albert Einstein. Na manhã seguinte. Se o jantar desse errado, eu ainda poderia transformar a viagem em trabalho. Na noite anterior ao voo, rolei pelo último post da Laura. Ela, em um vestido champanhe, com a legenda: comemore cada vitória, não importa quão pequena. Quase comentei algo simples. Orgulhoso de você. Mas deixei sem enviar. Meu telefone vibrou com uma notificação de um chat em grupo desconhecido. Celeste Reed adicionou você ao plano de assentos do jantar de Ivan e Celeste. Eu abri. Meu nome estava na coluna da direita, diretamente à frente do dela. Eu sorri, meio divertido, meio desconfortável. No avião para o Rio, continuei pensando nas palavras de Ian. Talvez este fosse o momento em que os dados deixariam de ser números e se tornariam um espelho. Eu só teria que decidir se estava pronto para olhar. Naquela noite, antes de dormir, eu disse a mim mesmo em silêncio. Para eles, ainda sou o sobrinho que nunca encontrou um emprego de verdade. A menos que alguém naquela sala leia 2 letras e entenda o que elas significam. A tela escureceu e pela primeira vez em anos, eu não temi o pouso. O Copacabana Palace brilhava em ouro de dentro para fora. Um pianista tocava jazz lento perto do bar do lobby, notas se enrolando no ar como fumaça. O convite dizia traje formal, e todos levaram a sério. Velas tremeluziam ao longo de uma mesa forrada de prata, onde os cartões de lugar brilhavam em tinta preta. I e C. Em relevo no topo do menu, parecia uma marca, não um casamento. Cheguei por último, como de costume. É mais fácil entrar em uma história quando ela já está em movimento. Meu reflexo foi capturado na parede de vidro perto da entrada. Um estranho em um terno escuro que parecia calmo o suficiente para passar por comum. Davi, minha mãe disse quando me viu. Seu tom caloroso, mas cuidadoso. O tipo de cumprimento que não deixa rastros. Como está o trabalho em São Paulo? Bem, eu disse, e foi isso. O aceno do meu pai foi curto, profissional. Ao nosso redor, Laura ria muito alto de algo que um primo disse sobre seguidores e publis. Sentei-me na ponta, a sombra educada, à mesa da família. Ivan se levantou no meio do prato principal, ergueu a taça e iniciou um discurso ensaiado sobre gratidão, amor e o futuro. A sala brilhou com aprovação. Então, ele apresentou sua noiva, Celeste Reed, que se portava com a facilidade de quem está acostumado a liderar uma reunião, não apenas participar dela. Quando ela chegou ao meu lado da mesa, sorriu e estendeu a mão. Ouvi muito sobre você, disse ela. Tudo ruim, espero, respondi, e os cantos de sua boca se inclinaram para cima. Eu também trabalho com tecnologia em saúde, disse ela. Implementação de um sistema que está mudando tudo. Oh, perguntei, fingindo não saber aonde isso ia. Chama-se Neuroporto. Ela continuou, os olhos brilhantes. Nosso principal produto, o Helios, tem sido revolucionário para a integração hospitalar. No mês passado,
Tivemos um caso em que ele combinou prontuários de 2 instalações diferentes em menos de 40 segundos e pegou um conflito de medicação antes que chegasse ao paciente. É incrível. Por um segundo, eu apenas ouvi. O burburinho da conversa se transformou em estática de fundo. Ela estava falando sobre o meu código, minhas noites sem dormir, minha pequena equipe comendo miojo sobre logs de erro. Parece impressionante, consegui dizer. Ela assentiu com entusiasmo. O fundador. Ninguém realmente sabe quem ele é, mas todos o chamam de DR. Seja quem for, construiu algo extraordinário. Senti minha mão se contorcer em direção ao copo Anica à minha frente. A ponta do meu dedo deixou uma leve marca oval de condensação no cristal, uma impressão digital sob a luz de velas. Do outro lado da mesa, Laura rolava o feed do celular. Meu Deus! Ela disse de repente, alto e suficiente para metade da sala. As pessoas estão dizendo que o DR pode estar no Rio de Janeiro esta noite. A risada que se seguiu foi do tipo que preenche silêncios, em vez de alegria. Provavelmente, apenas RP. Alguém acrescentou. Celeste olhou para o cartão de lugar na minha frente e depois de volta para mim. Eu vi acontecer o clique mental, a recalibração. Sua expressão mudou de curiosidade para choque, para uma realização silenciosa. Espere, ela sussurrou, inclinando-se ligeiramente para mais perto. Davi Rezende. Door. O tilintar parou. Garfos congelaram no ar. A mão da minha mãe, a meio caminho de sua taça, parou. Até o jazz do lobby parecia ter pausado na entrada. Eu não me mexi. Então eu assenti uma vez. Sim, sou eu. Por um instante, nada existiu além do som de todos tentando não respirar muito alto. Ivan deixou cair sua taça. A postura do meu pai mudou de social para estratégica. A mesma postura que ele usava em um tribunal quando o advogado de defesa o surpreendia. Celeste me encarava, meio admirada, meio se desculpando. Você construiu a Neuroporto. Eu construí, eu disse baixinho, embora eu tenha tido ajuda. A mesa entrou em erupção. Não em aplausos, mas no farfalhar da descrença. O telefone da Laura escorregou de sua mão. A voz do meu pai cortou o silêncio, fria e exata. Então, você está administrando uma empresa de 400 milhões de reais e nunca pensou em mencionar isso? Eu não achei que o assunto surgiria entre a salada e o champanhe, eu disse. E não era uma piada. À minha frente, os olhos de Celeste suavizaram. Você é a razão pela qual eu tenho meu emprego, disse ela. O trabalho que você fez salva vidas todos os dias. A luz do lustre se fragmentou sobre a mesa, como dados se espalhando e se recombinando. Olhei para minha família, seus rostos piscando entre orgulho, choque e um medo que não podiam nomear. E percebi a ironia. Depois de anos construindo sistemas para fazer informações desconectadas falarem a mesma língua, eu finalmente havia construído um para nós também. No silêncio atordoado que se seguiu, me peguei quase sorrindo. Pela primeira vez, eles não me viam como o desertor ou a decepção, mas como o homem que fez as máquinas ouvirem. Ivan se abaixou para pegar seu copo quebrado. Meu pai estendeu a mão para o guardanapo, como se ainda houvesse uma maneira de restaurar a ordem. Minha mãe apenas me encarava, os lábios entreabertos, a única pessoa naquela mesa sem palavras. E eu pensei que talvez, pela primeira vez na história da nossa família, os dados tivessem finalmente desincronizado. O sistema estava no ar. A manhã seguinte ao jantar parecia caminhar pelo tremor secundário de um terremoto que você não pretendia causar. O salão privativo do Copacabana Palace
havia se tornado uma área de controle de danos. Cadeiras macias e café que ninguém tocava. Minha família passou por ali, um por um, como testemunhas depois de um julgamento. Minha mãe veio primeiro. Seus saltos estalavam no mármore, afiados, medidos, familiares. Ela não se sentou imediatamente. Por que você escondeu isso de nós, Davi? Sua voz não estava com raiva, apenas cansada, de um jeito que cortava mais fundo que a raiva. Eu respirei fundo. Porque eu queria ser questionado como uma pessoa, não como uma avaliação. Ela cruzou os braços, lábios comprimidos. Então expirou lentamente. Eu guardei uma caixa, disse ela baixinho, os olhos se desviando. Os cartões assinados, DR. Você continuou enviando todos os anos. Olhei para as mãos dela, as mesmas que costumavam amarrar meus sapatos antes dos recitais de piano. Você nunca perguntou quem os enviava. Eu não precisei, disse ela. Parte de mim sabia, mas eu não queria estar errada de novo. Quando ela finalmente se sentou, a conversa suavizou. Você sabe, ela disse. Toda vez que um chegava, eu pensava que talvez você estivesse bem. Eu queria acreditar nisso. Eu estava, eu disse. Eu só não achava que vocês acreditariam até que outra pessoa acreditasse. Ela não discutiu, não defendeu os anos de silêncio. Apenas assentiu como se a rendição fosse a única resposta honesta restante. Meu pai veio em seguida. Ele fechou a porta atrás de si com precisão de tribunal. Você colocou a família em uma posição delicada, ele começou. A imprensa pode nos contatar. Precisamos gerenciar isso com cuidado. Eu quase ri. Você quer dizer me gerenciar? Ele ignorou a provocação. Eu poderia fazer algumas apresentações. Os curadores do conselho do Einstein, eu os conheço há décadas. Eles seriam aliados valiosos. Nós já assinamos com a maioria deles no mês passado, eu disse, e o observei estremecer. Eu só quero ajudar. Ele insistiu, seu orgulho se equilibrando na palavra. Quando eu não era ninguém, perguntei. Você queria ajudar naquela época? Ele desviou o olhar como se a parede pudesse fornecer uma resposta. Isso não é justo, ele murmurou. Não, eu disse. É só tardio. Ivan entrou depois disso, o rosto ainda pálido da noite anterior. Davi, disse ele, eu te devo desculpas. Eu fiz piadas que não deveria ter feito. Eu não sabia. Você não perguntou, eu disse gentilmente. Há uma diferença. Celeste entrou atrás dele, segurando uma pasta. Eu vim para agradecer, disse ela, e também dar feedback. Ela abriu a pasta e tirou um relatório. Nos hospitais que eu gerencio, a rede Helios funciona lindamente, mas o módulo de alerta poderia aprender a se ajustar ao contexto, como quando o horário da medicação muda no meio do turno. Está sinalizando muito ruído. Eu sorri. Esse é o melhor tipo de crítica. Você vai consertar? Ela perguntou. Nós vamos aprender com isso, eu disse. A porta se entreabriu novamente antes que eles saíssem. A voz de Laura veio pelo corredor, leve e venenosa. Sorriam, pessoal. Eles vão adorar isso. Ela estava ao vivo, o ângulo do telefone apenas o suficiente para pegar meu rosto. Meu irmão, o gênio misterioso, ela disse aos seus seguidores, o tom gotejando descrença. Loucura, né? Antes que eu pudesse me mover, ela se foi. E uma notificação apitou no meu telefone, segundos depois. Um jornalista havia mandado mensagem. Se você é realmente o DR, confirme. Vou publicar de qualquer maneira.
Eu não respondi. Eu não podia. Aquela noite se devoraria em breve. Adicionar palavras apenas a alimentaria. Quando olhei de volta para minha mãe, ela estava segurando a caixa de madeira no colo. Ela a abriu lentamente, revelando a pilha de cartões, bordas amareladas, pressionadas juntas como segredos. Ela pegou um e leu em voz alta, a voz trêmula. Mantenha a luz acesa, mesmo quando ninguém a vê. Daí, seus olhos se ergueram para os meus. Por que você não assinava apenas seu nome? Engoli em seco. Porque eu queria que você lesse a mensagem, não o remetente. Ela fechou a tampa, as mãos tremendo. Você ainda é meu filho, ela sussurrou. Isso nunca mudou. Eu saí logo depois, andando pelos corredores silenciosos do Copacabana Palace, os reflexos do lustre me seguindo como perguntas. De volta ao hotel em Ipanema, sentei-me na borda da cama, ainda de terno, o telefone iluminando o quarto. A mensagem de Ian chegou. Se a imprensa ligar amanhã, fale em sua própria linguagem. Sistemas, dados, pacientes. Não deixe que transformem isso em fofoca. O lembrete do meu calendário piscou abaixo dela. 9 reunião com CEO, Hospital Albert Einstein. A tela escureceu, meu reflexo desaparecendo. 2 portas estavam esperando, uma técnica, uma pessoal. Eu não tinha ideia de qual abriria primeiro. Quando a cidade dormiu, a internet estava acordada. Alguém no noivado havia filmado um momento. O sussurro de Celeste, o silêncio, meu aceno. E subiu com a legenda. Ele disse que é o DA, o fundador oculto da Neuroporto. Levou menos de 4 horas para se espalhar. Ao amanhecer, todos os veículos de tecnologia tinham uma manchete esperando. Acordei com o som de vibração após vibração, mensagens se empilhando na tela de bloqueio. A voz da CEO, no telefone, era pura cafeína e pânico. Vazou em toda parte. Todos querem confirmação. Comentamos ou negamos? Pensei no conselho de Ian. Se a verdade vazar, não se esconda. Explique o propósito, não o drama. Então minha mãe ligou de Petrópolis. Sua voz tremia através da estática. Davi, o que você fez? Todos os primos estão ligando. Os jornais estão dizendo o nome da nossa família. Eles estão falando sobre um produto que salva vidas? Mãe, eu disse. Não um escândalo. Ela não respondeu. A linha se encheu com o som de sua respiração. Então o clique de desaprovação que ela havia aperfeiçoado desde que eu tinha 16 anos. Online, a história se dividiu como uma artéria. Desertor da USP constrói startup de 450 milhões de reais. Alguns elogiavam a determinação, outros caçavam falhas. Um site de finanças questionou se a IA da Neuroporto cruzava limites éticos com dados de pacientes. Palavras como violação de privacidade e risco de compliance rastejavam pelas telas. Ao meio-dia, um antigo colega de São Paulo postou uma longa thread alegando que havia saído por questões de integridade, me pintando como imprudente. Era metade memória, metade invenção. Mas o algoritmo não se importava com nuances. Laura aumentou o ruído com um vídeo ao vivo intitulado Quando seu irmão esconde um segredo desse tamanho, fingindo explicar, mas principalmente insinuando. Comentários cheios de emojis, de fogo e descrença. A CEO convocou outra reunião de emergência com o jurídico. Se você não falar, eles vão te definir, disse ela. Neste momento, você é um mistério, e mistério convida à projeção. Eu encarei as manchetes e percebi que ela estava certa. O silêncio já me protegeu. Agora estava se voltando contra mim. Naquela noite, pedi à nossa equipe de mídia para montar uma única câmera no escritório.
sem iluminação chique, sem teleprompter. Eu queria que fosse honesto, do jeito que o trabalho sempre foi. Quando a luz vermelha piscou, respirei fundo. Eu não escondi meu nome para fazer uma revelação, eu disse. Eu fiquei quieto para que o trabalho pudesse se provar antes de mim. A tecnologia não é impecável. Ela aprende, ela falha, ela melhora. Nosso trabalho é torná-la mais segura, não perfeita. Estou orgulhoso do que a Neuroporto construiu. E eu garanto. O vídeo foi ao ar à meia-noite. Em 24 horas, atingiu milhões de visualizações. Metade dos comentários me agradecia pela transparência. A outra metade dissecava cada palavra, acusando-me de spin, de humildade calculada, de administrar um império por trás de uma cortina. Elogios e suspeitas chegaram em igual medida. Ao amanhecer, uma mensagem chegou de um endereço criptografado. Um CEO de um grande conglomerado médico de São Paulo. Gostaríamos de nos encontrar privadamente, sem imprensa, não traga ninguém. A linha de assunto dizia simplesmente: oportunidades. Ian ligou minutos depois. Cuidado, ele avisou. Eles não convidam fundadores, eles os recrutam. Se você for, estará entrando em uma oferta de compra vestida de conversa. Eu não respondi. Apenas observei o noticiário passar na TV do hotel. Neuroporto. O novo império da ética oculta. A frase me deu um arrepio. Eu construí isso para conectar sistemas, para impedir que erros matassem pessoas, não para me tornar outro enigma corporativo. O telefone vibrou novamente. Desta vez, era minha mãe. Venha para Petrópolis. Precisamos conversar. Eu fiquei perto da janela, a cidade se erguendo em vidro e névoa abaixo de mim. E pensei na única regra que escrevi no quadro branco, anos atrás. Não causar dano. Mas talvez o dano nem sempre seja o que o código faz. É também o que o silêncio permite. Uma semana depois do jantar, fiquei em Curitiba para erguer nosso escritório sul. E meus pais voaram de Petrópolis sob a bandeira de uma visita que parecia muito com controle. Nos encontramos no Graciosa Country Club, todo em lustres de latão e tapetes silenciosos, o tipo de sala onde até o gelo se comporta. Por um tempo, ninguém falou. Um garçom serviu vinho com o cuidado de um cirurgião. Então meu pai pousou a taça como se estivesse abrindo uma audiência. Sua mãe e eu achamos que deveríamos nos alinhar sobre como lidar com a narrativa. Eu mantive minha voz nivelada. Uma narrativa é para uma campanha. Esta é a minha vida. Minha mãe tentou suavizar. Ele quer dizer que precisamos proteger a imagem da família. Olhei para os retratos nas paredes de madeira, homens que usavam o sucesso como um uniforme, e disse: esta família nunca me protegeu, mesmo quando eu não tinha nada casar, nada que valesse a pena roubar. A sala engoliu o eco. Um garçom colocou o jornal da manhã ao lado do pão. Página principal. Desertor da USP. Davi Rezende é o fundador da Neuroporto, avaliada em $450 milhões. Meu pai leu rapidamente, a boca se curvando. Pelo menos eles acertaram metade disso. Eu não me mexi. A outra metade, ele não piscou. Você quase nos desonrou quando saiu da faculdade. Soltei uma respiração curta que não foi bem uma risada. Se o fracasso é um crime, meu sucesso não precisa de perdão. Celeste apareceu na porta, pedindo desculpas, mas firme, com uma pasta na mão. Desculpe interromper. Estou com um pacote de expansão para o Hospital de Clínicas da UFPR e preciso da sua assinatura. Ela deslizou os documentos. Ficamos juntos perto de uma mesa lateral enquanto eu rubricava as margens. Minha mãe nos estudou da maneira como os médicos avaliam os sinais vitais, procurando o que é real por baixo do que é dito.
Quem é ela? É ela para você? Ela perguntou quando devolvi a pasta. Alguém que entende o trabalho sem precisar saber quem eu sou. Eu disse. Minha mãe ficou quieta, daquele jeito que as pessoas ficam quando a resposta acerta. Uma verdade que elas evitaram. Quando Celeste saiu, minha mãe descansou a palma da mão na haste da taça e não ergueu os olhos. Nós estávamos errados, Davi. A postura do meu pai permaneceu rígida, mas ele não objetou. Ela continuou. Nós te ensinamos a temer o fracasso em vez de aprender a se levantar nele. Você nos ensinou que não precisa de um nome famoso para ter valor. Eu assenti uma vez. Eu não preciso de um pedido de desculpas. Eu preciso que a verdade seja dita. Ela encontrou meu olhar. A verdade é que você construiu algo que nenhum de nós imaginou. O telefone do meu pai tocou. Imprensa, ele murmurou, buscando o abrigo fácil do sem comentários. Eu estendi minha mão. Me dê. Ele hesitou, depois passou o telefone. Aqui é Davi Rezende, eu disse, mantendo a simplicidade. Eu só quero dizer isto. Ninguém fracassa só porque pega um caminho diferente. Encerrei a chamada. Aquela única linha passou no noticiário da noite sem edições. Uma frase limpa, cortando o ruído. Quando nos levantamos para sair, minha mãe fez algo que não fazia há 8 anos. Ela deu um passo à frente e me abraçou. Não uma pose para uma câmera, não uma performance para uma sala. Apenas uma mãe e um filho parados em um clube onde não costumávamos nos encaixar. Mais tarde, caminhando de volta ao longo do rio, observei a primeira geada forte da temporada cobrir as margens, as janelas do novo escritório, jogando uma grade quente sobre a água escura do rio Barigui. Como um circuito vivo. Eu disse a mim mesmo que o reconhecimento não vem de um mercado ou de um juiz. Às vezes, é apenas o peso de um braço em volta dos seus ombros, depois que você para de precisar de permissão para pertencer. 6 meses depois, o zumbido havia se acalmado para algo viável. A Neuroporto funcionava perfeitamente. Curitiba estava com a equipe completa e nossas equipes na Europa e no Japão estavam entregando no prazo. Voei para Petrópolis para a gala de aniversário do hospital local, aquele que tinha acabado de assinar com o sistema Hélios. Era a primeira vez que minha família inteira estaria em uma sala pública comigo desde o dia em que saí da USP. As luzes do auditório diminuíram. O mestre de cerimônias leu de um cartão. O sistema Hélios foi desenvolvido pelo fundador Davi Rezende, nascido aqui em Petrópolis. Aplausos moveram-se como uma maré. Na primeira fila, minha mãe pressionou um lenço nos olhos, enquanto meu pai se levantou para aplaudir primeiro, não para aparecer, mas com algo mais antigo que o orgulho. Quando subi ao pódio, não contei a eles a história que leram online. Eu disse: eu saí deste lugar para ajudar os dados a falarem consigo mesmos. Hoje, estou aprendendo que o mesmo vale para as pessoas. A sala parecia menos uma audiência e mais uma rede finalmente conectada. Depois, meu pai me levou até um corredor silencioso, forrado com fotos de enfermeiras aposentadas e voluntários. Eu costumava pensar que você nos envergonhava, disse ele, a voz baixa. Agora estou orgulhoso de como eu estava errado. Ele me entregou uma pasta fina. Se você estiver disposto, vamos financiar uma bolsa de estudos, não em seu nome, para estudantes que largam a faculdade para construir ou pesquisar de qualquer maneira. Eu abri, vi os termos preliminares e fechei novamente. Não a nomeie por mim, eu disse. Nomeie-a para pessoas que tentam. Ele assentiu. E naquele aceno, vi um homem afrouxando um aperto que segurou por toda a vida. Naquela noite, no quintal, onde aprendi a pegar vagalumes, minha mãe colocou uma pequena caixa de madeira entre nós, na mesa. A mesma caixa do armário de chás. A primeira vez que um destes chegou.
disse ela, abrindo-a. Eu pensei que alguém admirável estava me encorajando a ser paciente. Era você. Eu encontrei seus olhos. Eu não os enviei para te deixar orgulhosa, mas eu só não queria que você pensasse que eu tinha desaparecido. Ela me alcançou do outro lado da mesa e chorou de um jeito que não pedia para ser consolada. Desta vez, não me mexi para encerrar. Deixei os anos se esvaziarem por onde precisavam. Ao amanhecer, caminhei até o rio. A água captava o amanhã como uma nova ideia. Ouro para o branco, depois o azul limpo. Isso significa que o dia pertence aos vivos. Meu telefone vibrou com uma foto de Celeste tirada ao lado de uma janela em Tóquio, onde o sol já estava alto. Uma única legenda: Hélios nascendo na Ásia. Eu sorri e disse para o silêncio. E no casarão da família também. No voo de volta, escrevi minhas últimas linhas para a palestra que daria em uma conferência médica em São Paulo. Depois fechei o laptop e observei as nuvens. Eu costumava pensar que justiça significava fazer as pessoas se arrependerem. O que eu queria e o que finalmente consegui era mais simples. Eu queria que eles ouvissem. Agora, eles ouvem. E eu posso ficar quieto, sem ser mal interpretado.